Bom dia, dia bom. Obrigada, Jesus, por mais uma semana que se inicia, uma semana de portas abertas, uma semana de prosperidade, uma semana de fartura, uma semana de dinheiro ganho inesperado, uma semana de muitas oportunidades e muitas conquistas, uma semana de chuvas de bênção, uma semana para agradecer, para glorificar o teu nome, porque tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas bênçãos recebidas nessa semana que se inicia. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que estão por vir, as bênçãos que nos seguirão, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus, por esse dia extraordinário, este dia abençoado. Obrigado pela casa abençoada. Obrigado pela fartura. Obrigado pela prosperidade. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos, pelos filhos abençoados. Obrigado, Jesus, pela casa abençoada, pelo trabalho abençoado, pelos clientes abençoados. Obrigada, Jesus, tu és maravilhoso. Só a ti toda a honra e toda a glória. Tudo é do Pai, toda a honra, toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me prejudicar, mas orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou do meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá o que é meu, da minha parte que me cabe. Da herança fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E vamos à palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos de Jó 37. Sobre isto, Deus deve ser temido pelos seus grandes feitos. Sobre isto também treme o meu coração e salta do lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus a sua luz, até os confins da terra. Depois disto, ruge uma voz, e ele troveja com a sua voz majestosa. E ele nos detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender, porque a nave diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ela selar as mãos de todo o homem, para que conheça todos os homens a sua obra. E as feras entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largadas de águas congelam. Também a umidade carrega as grossas nuvens e espalha as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo da terra. Seja que por vara ou por a sua terra ou por misericórdia se faz vir. Isto, Jó, inclina os teus ouvidos para considerar as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando o sul há como sobre a terra? Ou estender-se com ele os céus, que estão firmes como espelhos fundidos. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada podemos
em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhes-ia alguém que eu tenho falado, ou desejaria um homem que ele fosse devorado. E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor do ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo a grandeza da justiça. Por isso teme os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. Eita. O maior atributo do Altíssimo é a sua justiça. Ele é infinitamente grandioso, mas não age como um ditador cruel que abusa da sua autoridade sobre as pessoas. Antes é fiel para abençoar, repreender, julgar ou condenar. Conforme a cada um faz, lhe apresenta. Quanto ao justo, cuida de um modo tão especial que deixa os seus olhos permanentes nele, garantindo livramento, proteção e honra. Apesar disso, não é por causa do seu infinito amor que deixará de corrigi-los, pois, se o justo pecar, receberá a repreensão necessária. Se atentamente ouvir a Deus, será livre do mal, será abençoado. Mas, ao ignorá-lo, ainda que ele seja misericordioso e bom, não encontrará a sua transgressão. A majestade divina se revela em toda a natureza. As estações, as suas diferentes características, evidenciam as maravilhas do Eterno. O verão traz o calor e a seca, o outono, o inverno, trazendo o frio e a geada e a neve, as quais, produzidas pelo sopro de Deus, congela as águas. Primavera que derrete o gelo e tira os animais do seu esconderijo, renova toda a fauna e flora. Isso mostra que Deus, mesmo sendo tão grande e poderoso, não ignora nenhuma das suas criaturas, inclusive as pequeninas. Ele amou a humanidade e, ao criá-la, continua amando de tal maneira que deu seu único filho para que, por meio dele, todos alcançarem a salvação. Ao enviá-lo ao mundo para viver como um simples homem, o Altíssimo prova que não quer viver longe do ser humano, e sim de um relacionamento íntimo com ele, como tem um pai com seus filhos. O verdadeiro sábio, a arrogância é tão repugnante para o Eterno que ele não atenta para aqueles que se consideram sábios aos próprios olhos e julgam e não precisa dele. Sábio mesmo é aquele que reconhece que não tem necessidade dos conselhos divinos e encontra no Senhor Deus a verdadeira razão de viver. Deus responde Jó em redemoinho. Então, o que aprendemos hoje em Jó, capítulo 37, é que Deus ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que ele viaja pelos bons olhos. Por mais que a gente seja errado, Deus nos vê sempre com bons olhos. Ele deixa a gente à vontade, deu livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente bem entender. Só que ele é justo. Se a gente errar, nós vamos ter as nossas consequências. E se a gente acertar, nós vamos ter as nossas benevolências. Então, que você seja inteligente, ande na palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, ande correto, faça as coisas corretas. Não pense que você, enganando aqui na terra, você está se dando bem, que você não está. Deus está vendo tudo e Ele há de julgar os vivos e os mortos. Então, ande certo, para que Deus te abençoe, para que você tenha vida após a morte, para que você viva, tenha a salvação eterna, faça as coisas corretas, sem desejar o que é do próximo, sem ter ganância, sem ser soberbo. Tem gente muito soberbo
Aqui temos que tratar com amor e carinho todas as pessoas, porque todas nós viemos do pó e do pó voltaremos. A gente tem que estar sempre em comunhão com o Altíssimo, porque sem o Altíssimo nós não somos nada. Nós somos dependentes do Altíssimo para tudo, porque se nós estamos aqui respirando é graças ao Altíssimo. Tudo nós temos que dar graças a Deus por nós estarmos aqui se conectando, porque se Ele não quer, a gente nem está aqui. Ele é que tem o poder sobre a nossa vida. Ninguém tem um poder mais do que o Senhor. Ninguém tem um poder mais do que o Altíssimo, porque é Ele que comanda as nossas vidas, é Ele que direciona. Só que Ele é tão bom e tão maravilhoso que Ele deixou a gente livre, espontânea vontade, para a gente escolher o que é certo e o que é errado. Cabe a gente escolher. Se eu escolher o caminho certo, eu vou colher as coisas certas. Se eu escolher as coisas erradas, eu vou colher as coisas erradas. Porque do jeito que Ele deu livre-arbítrio, Ele também é justo. Então, se você está passando por um sofrimento, você não tem que justificar, ai Deus, porque eu estou passando por tudo isso. Porque você está colhendo o que você lá atrás plantou. Tem muita gente que faz um filho, abandona o seu filho, e quando está velho, exige que a presença do filho, o filho não quer saber, porque o pai abandonou quando era novo, aí depois de velho fica difícil, né? Então, se está velho e está sozinho, é porque está colhendo o que você mesmo plantou. Tem muitas mães também que abandonam seus filhos, não é só os pais. Estou falando das consequências dos atos que a gente faz de errado. Tem pessoas que enganam as outras, compra fiado e não paga, achando que vai se dar bem. Quando chega lá na frente, perde o dobro do que pegou aqui dessa pessoa e não pagou. Então, se você comprou fiado, pague. Se você pegou o dinheiro da pessoa emprestado, devolva. Porque ninguém tem um poder maior que Deus para a gente colher tudo que a gente planta. E tudo está nas mãos de Deus, e tudo Deus está vendo. Se a gente faz as coisas erradas, a gente vai pagar pelas coisas erradas. Se a gente faz as coisas certas, a gente vai colher pelos frutos bons dessa terra. Então foi isso que a gente aprendeu hoje em Jó 37. Que o maior tributo vem do Altíssimo, sempre. Que ninguém pode mais do que Deus. Que é Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas. É Deus que tem que comandar a nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, a nossa família, o nosso cliente, a nossa... Em tudo é Deus. Tudo a gente tem que colocar primeiramente Deus na nossa vida. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, meu Deus, que eu vou atrás, Senhor. Deus, que se for da tua vontade eu ter essa pessoa do meu lado, que se eu abençoe. Se não for, arranca dos meus caminhos. Deus, me abençoa nessa compra, meu Deus. Se não for da tua vontade, se não for me fazer bem essa compra, que o Senhor nem permita que eu chegue a comprar. Em nome de Jesus, assim tem que ser. Em tudo na nossa vida, a gente tem que perguntar para Deus se é da vontade dEle, se é para o nosso bem. Se não é, antes só do que mal acompanhado. Tem muita gente vivendo mal acompanhada. Por quê? As pessoas, o amor de muitos esfriou, como está escrito aqui na Bíblia, que o amor de muitos ia esfriar, esfriou. Por causa de não ter essa conexão com o Altíssimo, porque a gente tem que ter conexão com o Altíssimo para que Ele venha renovar nossas forças, para que Ele venha renovar o amor, para que Ele venha renovar tudo em nossas vidas, porque Ele quer que a gente tenha vida, e vida em abundância. Ele quer que a gente viva na prosperidade, no amor. A gente tem que ter amor dentro de casa, entre nossa família tem que existir amor, entre mãe e os filhos, entre o marido e a mulher, tem que ter amor entre a família. Família é a instituição mais sagrada que existe, então tem que ter amor. Se não tem amor é porque está faltando a comunhão com Deus, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Então tenha comunhão com Deus para que Deus venha arrancar esse esfriamento do seu relacionamento, que venha ter comunhão com Deus para Deus arrancar essa miséria da sua vida, venha ter comunhão com Deus para que Deus venha te dar força, te dar sabedoria, te dar determinação, porque é Ele que nos dá tudo. Ele que nos dá criatividade, Ele nos dá uma luz para que guiar, iluminar nossos caminhos. É Ele que pode tudo. Ninguém pode mais nessa vida do que Deus. É só Deus que pode tudo. É só Ele que sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Ninguém tem o poder para saber. Que é Ele que diz se vai chover, se vai fazer sol, se Ele quer que destrua tudo em gelo.
Ele destrói, se não é, ele também faz. Então, ele é poderoso. Ele não quer ver ninguém sofrendo. Tudo são o nosso sofrimento são consequências das nossas más escolhas. Se a gente está sofrendo, é porque a gente fez as escolhas erradas. A gente está pagando pelos nossos erros. Se você está vivendo uma vida de sofrimento, é porque você está pagando por alguma coisa de errado que você fez. Então, Deus, ele é justo. A gente colhe tudo que a gente semeia. Se eu semear o bem, eu vou colher o bem. Se eu semear o mal, eu vou colher o mal. E todo o mal cai por terra. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos que querem digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que o Senhor entre com providência na vida de todos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, que nós tenhamos uma semana de portas abertas, uma semana de prosperidade, uma semana de chuvas de bênção, uma semana de muitas oportunidades, semana de muitas realizações. Que o Senhor venha nos abençoar em todos os nossos feitos, que seja para o bem, não para o mal, que a gente venha contribuir sempre para o bem e não para o mal, que a gente venha semear o bem sempre, em nome do Senhor Jesus. Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho em tuas mãos. E vamos profetizar sobre a nossa vida. Eu sou abençoada, eu tenho casa abençoada, eu sou afortunada, eu tenho filhos abençoados, eu tenho trabalho abençoado, eu tenho clientes abençoados. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de fartura, de dinheiro ganho inesperado. Eu sou um imã por dinheiro inesperado. Eu recebo dinheiro inesperado. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de fartura. Eu sou abençoada em todos os meus feitos. Eu sou feliz. Eu sou abençoada. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos nós poderosamente. Que nós tenhamos as 3 bênçãos de Jó. Mãos abençoadas, família protegida e bem multiplicada. Eu te amo em Cristo Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor. Tenha um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia de realizações. As bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Deus já abençoou todos os nossos feitos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém.